Fala meu mano, imagine o seguinte, você é um nerd solitário com gostos esquisitos, ninguém curte você e tu é solitário, mas então você descobre o segredo das garotas mais bonitas do colégio. E o que será que pode vir disso, né? Descubra no recapzinho desse anime aí, mano. E se você curtir, já sabe, né? Deixa seu like e bora pro conteúdo. O anime começa em uma sala de aula qualquer do ensino médio, onde a gente conhece Takuya, um garoto do primeiro ano que se autoproclama otaku, mas daqueles bem comuns. Esse cara tem uma obsessão específica, animes voltados pro público feminino. O nosso prota tá no mundinho dele admirando o rascunho exclusivo de Bridgemon, seu anime favorito, guardando aquilo como se fosse uma relíquia sagrada. Já dá pra ver, né, que esse moleque aí, né, sabe, né? De repente entra em cena Kotoko. Kotoko é foda. Uma garota loira com uma tal vibe meio patricinha, quem sem pedir permissão arranca o rascunho das mãos dele e começa a fuçar. O nosso prota já entra em pânico, suando frio, enquanto vê o seu precioso item nas mãos de alguém que claramente não faz ideia do valor daquilo. Nisso, logo a Kotoko começa a fazer perguntas e ainda confunde Bridgemon com outras franquias mais conhecidas. E o nosso prota tenta explicar sobre o que é, mas tá tão nervoso que quase trava na fala. E é bem nessa hora que aparece a Mani, a melhor amiga de Kotoko, a outra patricinha com ar de modelo, fria e distante, sempre grudada nela. Na cabeça de Takuya já era, mano. Ele acha que essas garotas só estão ali para zoar um otaku como ele. Só que pra surpresa do nosso prota, a Mani solta uma informação super detalhada sobre um personagem de Bridgemon, deixando Takuya completamente chocado. Como que uma patricinha como ela sabe tanto assim? Enquanto isso, Kotoko continua mexendo nas coisas do Takuya, pega um chaveiro da mochila dele e começa a rir achando fofo. Pro nosso prota, esse momento é tipo um campo minado. Por outro lado, ele fica animado vendo que alguém está interessado naquilo que ele gosta. Por outro, ele tem medo de ser tudo uma armadilha pra zoar com a cara dele. Nisso, ele percebe que a Mani parece meio tensa, mas quando o nosso prota pergunta se ela tá bem, a Mani se solta e até oferece de emprestar um mangá da série. O Takuya fica sem entender se ele tá sonhando ou se essas garotas realmente têm um lado nerd escondido. E ele fica tão feliz com isso aí, que ele vai logo no banheiro pra ficar sozinho. Nisso, enquanto ele tá ali no banheiro, ele pega o celular, né, pra confirmar uma informação que a Mani tinha comentado sobre um personagem, e ele descobre que ela tava certa, algo que ele nunca tinha nem percebido. Nisso, ele começa a suspeitar que a Mani pode ser uma fã secreta de Bridgemon, mas logo corta esse pensamento, porque ele não consegue acreditar que uma garota tão popular teria um hobby tão infantil. Nisso, ele volta para a sala de aula e fica observando ela de longe, enquanto conversa com outras garotas, pensando se deve ou não puxar assunto sobre o anime. No fim, ele cria coragem e aborda a guria no corredor, mas antes que ele consiga falar muita coisa, ela encurrala ele contra a parede e avisa pra não criar ideias estranhas. Só que quando Takuya tira um chaveiro da edição limitada pra quebrar o gelo, os olhos da guria brilham de empolgação, mesmo tentando disfarçar dizendo que é pra irmãzinha. O entusiasmo dela entrega tudo enquanto admira o objeto com um sorriso impossível de esconder, deixando Takuya surpreso de tão bonita que essa guria é. Não vou falar fofa não, mano, fofa é meio estranho. No dia seguinte, o clima na escola tá cheio de energia. Kotoko anda pelos corredores cumprimentando todo mundo com uma vibe super positiva, o que já surpreende o Takuya. Na sala de aula, ela não perde tempo e já pega um novo rascunho dele, brincando como se fossem amigos de longa data. O Takuya fica dividido entre irritação pela falta de espaço pessoal e alívio por ela não tratar ele com desprezo. Inclusive, o Kotoko comenta que começou a ler o mangá de Bridgemon por causa de Amane e começa a fazer várias perguntas, o que faz o Takuya despejar um monte de explicações. Ele se empolga demais e acha que acabou entediando ela, mas Kotoko surpreende com uma atitude tranquila, ouvindo tudo com atenção e até comparando ele com um personagem de anime, chegando tão perto do Takuya que ele fica sem reação. A situação fica ainda mais caótica quando a Kotoko, sem filtro nenhum, começa a mexer no celular do Takuya e encontra o perfil dele nas redes sociais, cheio de conteúdo da Bridgemon. E nisso ele já se prepara pro pior, lembrando de experiências passadas onde ele foi zoado por causa disso, mas para sua surpresa, a guria aí reage com admiração, elogiando os desenhos dele, dizendo que eles são muito bonitos e respeita o esforço que ele coloca no hobby. E isso deixa o nosso prota completamente ereto, sem palavras. E quando o Kotoko insiste em tirar uma foto com ele para postar algo diferente no perfil, o Takuya começa a se perguntar se ele não tá vivendo em uma realidade alternativa. Desde quando patricinhas são tão legais com o otaku? Mano, eu diria que a partir de 2019 ali pra frente começou a normalizar essa parada de animes, tá ligado? Eu acho que a partir desse ponto todo mundo começou
começou a ver, curtir e ver que era uma parada totalmente normal. E mais eu ali, quando eu tinha meus 12 anos, eu comecei a ver anime, mano, era uma parada bem underground, sabe? Você não podia ficar comentando pros outros que você assistia, sabe? Só com quem assistia, senão você era esquisito. Então, hoje em dia tem dorama. Hoje em dia as pessoas assistem novela de fruta, mano. Porra, o bananudo, o abacatudo, a moranguete. Hoje em dia as pessoas são tudo esquisitas, essa é a verdade. Na manhã seguinte, no trem indo pra escola, o Takuya tá perdido nos próprios pensamentos, processando um episódio recente de Bridge Moon, onde um personagem morre de forma heróica. Ele tá destruído e queria compartilhar essa tristeza com alguém, mas acha que ninguém ao redor conhece a série. Até que, por pura coincidência, ele vê a Mani no mesmo vagão. Ele percebe que os olhos delas estão vermelhos, como se tivesse chorado, e a sua mente de otaku começa a ligar os pontos, convencido de que ela também foi afetada pelo mesmo episódio. No entanto, ele escuta uns caras, Shota e Tatsume, comentando como a Mani é bonita, mas também zoando um jogo com bug que precisa de patch. E quando a Mani ouve essa palavra, ela reage de forma exagerada, claramente pensando no personagem patch, e confirma as suspeitas de Takuya. Meu caro telespectador desinformado, caso você não tenha entendido essa parte, o que ele quis dizer, basicamente patch é o nome do personagem que morreu, mas patch também pode ser considerado uma atualização feita para corrigir um bug em um jogo. Mais tarde, na entrada da escola, o Takuya vê um cara se declarando para a Mani, mas ela o rejeita sem pensar duas vezes, não sobra nada. Depois na sala, uma colega pergunta sobre os gastos dela e por pouco a Mani não deixa escapar algo relacionado a Bridge Moon, mas disfarça rápido dizendo que tá economizando para acessórios. E Takuya, que tá ligado em tudo, esse cara já virou um stalker, né? Essa é a verdade, o cara tá vidradão na guria. Ele percebe uma figura rara de anime na mochila dela, uma edição limitada que ele mesmo queria muito ter, e isso deixa o nosso prota quase explodindo de curiosidade, mas quando tenta puxar assunto, a Mani corta dizendo que tudo que ela tem de Bridge Moon é por causa da irmã. Só que quando Takuya menciona a morte do personagem no episódio anterior, a fachada dela começa a cair. Mesmo tentando se manter firme, dá pra ver que aquilo mexeu com ela. Nisso, o Kotoko aparece no meio da conversa, entendendo tudo errado, e pergunta se eles estão namorando, o que deixa a Mani numa situação complicada, e o Takuya quase tendo um colapso emocional com o mal entendido. O dia segue, e durante a aula, o Takuya percebe que esqueceu um livro. Ele sabe que o professor, que é conhecido por ser o mais rígido, vai acabar com ele se descobrir, então tenta disfarçar com outro livro. Ele fica tremendo, esperando a hora de ser chamado para ler em voz alta e passar vergonha, mas do nada a Kotoko percebe o problema e em vez de entregar ele, toma a iniciativa e diz pro professor que foi ela quem esqueceu o livro, pedindo para dividir com o Takuya. Esse gesto salva ele completamente, e mesmo zoando um pouco a tentativa dele de disfarçar, ela também agradece por ele sempre emprestar coisas, deixando o nosso prota entre confuso e grato. Depois da aula, o Takuya escuta uns rumores rolando na sala. Algumas garotas comentam como o Kotoko e a Mani ficam bonitas juntas, enquanto uns caras falam da facilidade de chegar na Kotoko e ficam fantasiando com a Mani. Conversa normal entre brothers, né? Essa é a verdade. E isso faz o Takuya refletir que ele vive em um mundo totalmente diferente delas. Mesmo assim, ele não deixa isso pesar tanto porque ele tem um plano. Nesse dia, vai lançar uma figura aleatória de Bridge Moon, daquelas que só pode comprar uma por pessoa, e ele tá decidido a garantir a dele. No caminho para a loja de quadrinhos, ele encontra um homem perdido pedindo ajuda para chegar até a prefeitura. Mesmo com pressa, o Takuya para ajudar, explicando o caminho e até mexendo no celular do cara, já que ele não sabe usar direito, e isso acaba atrasando ele. Mas mesmo assim, o cara chega animado na loja, já que não tem tanta gente e as chances ainda são muito boas. Só que aí vem a surpresa, Kotoko e a Mani também estão ali. A Mani já fica na defensiva, explicando que tá comprando uma figura pra irmã e que não foi no karaokê porque parecia um encontro em grupo. O Takuya fica travado com a situação. Ele olha para a figura que a Mani tá segurando e até pensa em sugerir comprarem juntos para aumentar as chances de conseguir o que querem, mas ele trava. Convencido de que vivem em mundos diferentes, ele quase vai embora, só que a Kotoko e a Mani impedem ele e sugerem comprar juntos, deixando tudo mais divertido. O nosso prota simplesmente não acredita no que tá acontecendo, mas aceita. Quando abrem as figuras ali mesmo ao ar livre, cada um revela a sua com empolgação. No fim, o Takuya consegue justamente a que queria. Enquanto segura sua figura, ele pensa que talvez aquilo seja uma recompensa por ter ajudado o homem mais cedo, mesmo tendo se atrasado. Ele também reflete sobre toda a situação surreal. Olhando para Kotoko e a Mani, ele se pergunta se no fim das contas vai sobrar alguma coisa pro beta. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse anime. Se quiserem a próxima parte, já deixa o like e comenta aí a palavra otaku pra eu saber que você é brabo e ganha um coração
coração nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para não perder a próxima parte e lembre-se, o Dresden Nimes ama você.